Olá, boa noite. Você acompanha agora mais uma edição do Acontece Agora, com notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O senador Major Olímpio, de 58 anos, teve morte cerebral confirmada pelos médicos nesta quinta-feira, após ser diagnosticado com Covid-19. A informação foi divulgada pela família nas redes sociais do senador. O senador Sérgio Olímpio Gomes, conhecido como Major Olímpio, estava internado desde o dia 2 de março no Hospital São Camilo, na capital paulista, e no dia 5 de março foi transferido para uma unidade de terapia intensiva. Natural de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, Olímpio completaria 59 anos em 20 de março. Foi deputado federal e deputado estadual em São Paulo por 2 mandatos. Antes de se dedicar à carreira política, Olímpio serviu como policial militar no estado de São Paulo por 29 anos. Apesar da internação, Major Olímpio chegou a participar em 3 de março de uma sessão de trabalhos do Senado por meio de videoconferência direto do hospital. O senador deixa esposa e 2 filhos. Um estudo preliminar apontou que as vacinas de Oxford e da Pfizer são eficazes contra a variante brasileira do coronavírus. A pesquisa ainda não foi revisada nem publicada em revista científica. A pesquisa apontou que a variante identificada em Manaus, a P1, foi menos resistente às 2 vacinas do que a variante identificada pela primeira vez na África do Sul, que também já circula no Brasil. A P1 também foi menos resistente aos anticorpos surgidos depois de uma infecção natural pelo coronavírus. Essas variantes são apontadas por cientistas como potencialmente mais transmissíveis e com potencial de enfraquecer a ação de anticorpos humanos contra o vírus. As 2 cepas foram apontadas oficialmente pela Organização Mundial da Saúde como variantes de preocupação. Além delas, a variante detectada pela primeira vez no Reino Unido, mas que já circula no Brasil, também está na lista. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quinta-feira após o Banco Central decidir, na véspera, elevar a taxa básica de juros pela primeira vez em 6 anos. A moeda norte-americana caiu 0,30% e encerrou o dia cotada a R$ 5,568 na venda. O presidente russo Vladimir Putin ironizou hoje o americano Joe Biden, que o chamou de assassino em uma entrevista no dia anterior, antes de reafirmar que a Rússia vai defender seus interesses e trabalhar com os Estados Unidos quando for vantajoso. O chefe de Estado russo Vladimir Putin contra-atacou nesta quinta-feira após uma forte declaração do colega americano Joe Biden. Na véspera, o presidente democrata foi questionado em uma entrevista se considerava Putin um assassino e respondeu que achava que sim. Putin, que é acusado de ordenar o envenenamento do líder da oposição Alexei Navalny e de outros oponentes políticos, ressaltou que um assassino reconhecia outro. Nós sempre vemos no outro nossas próprias características. Acho que ele não foge à regra. Putin ainda desejou saúde para o presidente americano e negou que estivesse sendo irônico. O líder ressaltou que a Rússia sempre vai defender seus interesses e trabalhar com os Estados Unidos quando for vantajoso. Mais cedo, Moscou não deixou de ressaltar que as afirmações de Biden eram inaceitáveis e convocou o embaixador em Washington para discutir o momento entre os 2 países. O Hospital de Clínicas do Paraguai está com orçamento esgotado. Há falta de insumos e equipamentos. O Paraguai enfrenta uma média de 40 mortes e 2.000 infectados por dia. Um ano após o início da pandemia, este centro médico, dependente da Faculdade de Medicina da Universidade Nacional, enfrenta um esgotamento orçamentário que reflete na falta de insumos e equipamentos. E esse déficit se traslada. O déficit de orçamento para a aquisição de medicamentos e outros materiais é repassado para o bolso do paciente. Hoje, muitos parentes de doentes têm que comprar suprimentos que deveríamos ter, mas que não temos como adquirir. Por uma incapacidade de adquirirlos. O Hospital de Clínicas, também chamado de Hospital dos Pobres, tem capacidade para 600 leitos e fica localizado em São Lourenço, região metropolitana da capital Assunção.
As autoridades prometem disponibilizar mais 50 leitos em meio ao caos sanitário, mas também precisam lidar com o esgotamento dos profissionais de saúde. Com muitas precariedades, de repente, de insumos, sobretudo. Trabalhamos com a falta constante de insumos. Temos suprimentos, mas não o suficiente para a demanda atual de pacientes. Temos mais de 120 no momento. A quantidade de doentes se multiplicou recentemente e nós trabalhamos no limite. Estamos trabalhando muito intensamente. O Paraguai enfrenta um repique da pandemia com uma média de 40 mortes e 2.000 infectados por dia. O número total de casos confirmados é superior a 181 mil e o país tem cerca de 3.500 óbitos. A população paraguaia é de 7 milhões de pessoas. O aumento da frequência e intensidade das catástrofes naturais coloca em perigo os sistemas alimentares do planeta. O alerta foi feito hoje pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que deseja que a comunidade internacional invista mais para reduzir os riscos e tornar os sistemas agrícolas mais resilientes. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, conhecida como FAO, fez um alerta nesta quinta-feira sobre a relação entre desastres naturais e os sistemas alimentares. Em um relatório, a agência da ONU disse que secas, inundações, tsunamis, incêndios florestais, invasões de pragas, epidemias e etc. fazem a agricultura pagar um preço alto em todos os setores. De acordo com a FAO, em países de baixa e média renda, as catástrofes entre 2008 e 2018 representaram mais de 100 bilhões de dólares em perdas de safras e produção de animais durante o período, impactando mais de 2 bilhões de pessoas que dependem do setor agrícola para a sua subsistência. Mesmo só tendo o primeiro caso detectado no final de 2019, a pandemia de Covid se impôs como um novo desafio, desorganizou as cadeias alimentares e ganhou um capítulo no relatório. Com o documento, a FAO deseja que a comunidade internacional invista mais para reduzir riscos e tornar os sistemas agrícolas mais resilientes, frente às cada vez mais frequentes e intensas catástrofes naturais. Ações como a criação de sistemas de alerta precoce ou o estabelecimento de seguro contra desastres foram algumas das possibilidades listadas. O tema é de interesse da ONU, que está preparando uma cúpula de sistemas alimentares marcada para setembro, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, como parte da década de ação para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. Vamos ver agora a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Nesta sexta-feira, a formação de um sistema de baixa pressão na costa de São Paulo e o deslocamento de uma frente fria por alto mar vão deixar o tempo instável na faixa leste paulista e no litoral do Paraná. Por isso, áreas como a região de Paranaguá, Baixada Santista e a capital paulista terão um dia de céu encoberto com várias pancadas de chuva. Deve chover a qualquer hora também no interior de São Paulo, mas intercalando vários períodos de sol. O dia também será marcado por muitas áreas de instabilidade em praticamente todo o estado do Pará, no interior do Maranhão e do Piauí, no Tocantins e na maior parte de Mato Grosso. Já nos estados de Mato Grosso do Sul, em grande parte de Goiás, no Distrito Federal e entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e em grande parte do Paraná, o dia começa com bastante sol e só chove entre a tarde e a noite. A previsão é para tempo firme em áreas do oeste paranaense e catarinense, assim como no Rio Grande do Sul. O sol também predomina e não chove em áreas do interior da Bahia até o sertão do Nordeste e na região de Boa Vista. Já nas capitais Vitória, Salvador, Aracaju até a região do Ceará, a previsão é para chuva passageira sem risco de temporais. A temperatura mínima prevista em São Paulo é de 20 graus e o dia começa com 18 graus em BH. Máxima de 29 graus em Cuiabá, faz 28 graus em Porto Velho e 30 graus na região de Rio Branco. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau!